Graças a Deus. Muito boa tarde, a paz do Senhor Jesus seja com todos, paz seja convosco. Deus abençoe a sua vida. Será a palavra do Senhor mais uma vez pregada. Aqui estou apenas com esse intuito, em cumprimento ao que diz em Marcos 16, versículo 15, quando Jesus ordenou aos discípulos: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, e os que crerem, forem batizados, serão salvos, mas aos que não crerem, já estão condenados. Então, em cumprimento à palavra do Senhor, estamos aqui para pregar a palavra do Senhor, eu, o Espírito Santo de Deus, e quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito de Deus. Salmo 125, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Fazer o bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração, quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á o Senhor com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. É um maravilhoso salmo. Segundo o título que o salmista declara, é a segurança daquele que confia em Deus. A segurança daquele que confia em Deus está no temor, consiste em obedecer ao mandamento de Deus. O mandamento de Deus é simples, é obedecer tudo quanto Jesus assim nos ensinou. Simples. Jesus, ele diz: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É simples. Somente seguir a Jesus, negando a si mesmo e tomando a sua própria cruz. Essa cruz, as pessoas, infelizmente, muitos estão entendendo errado. Essa cruz não é um objeto, essa cruz não é algo que você leva para lá e para cá, não é um Deus, não é um crucifixo. Essa cruz é a renúncia. Cruz, ela simplesmente mostra sofrimento. Então, todo aquele que seguir a Cristo vai padecer como Cristo sofreu, como os apóstolos sofreram, todo discípulo de Cristo, eles padeceram também. Então, cruz, você vai ter que negar a si mesmo. O pecado, ele jaz à porta. Você vai ter que negar, pecar contra Deus, para assim, todavia, seguir a Cristo. A Bíblia está falando: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O monte Sião até hoje permanece. Até hoje esse monte Sião permanece. Em Salmo, capítulo 125, está relatando, ou seja, muito mais de 2000 anos atrás, antes de Cristo, relatado desse monte Sião, e que, por incrível que pareça, até hoje permanece. Assim são aqueles que confiam no Senhor, eles permanecerão para sempre. Há quem diga talvez: mas como assim, pregador? Vamos viver nessa terra por um tempo, um período, como vamos permanecer para sempre? Essa eternidade não é na terra, essa eternidade é no céu. Essa eternidade não é essa vida, essa eternidade é a vida a qual Jesus falou na Nova Jerusalém. É essa eternidade, é esse para sempre que está sendo relatado na Bíblia, é no céu.
Só que, porém, meu amado amigo, meu ouvinte, meu irmão na fé, Jesus ele falou de inferno também. Então a eternidade ela leva tanto para um tormento como também para o consolo eterno. Essa eternidade ela tanto nos mostra o consolo eterno como também nos mostra o desprezo eterno. E assim aqueles que desprezam a cruz, que desprezam o Evangelho de Cristo, vai perecer eternamente. Será que estamos confiando no Senhor, somente no Senhor? Porque todavia na Bíblia vai mostrar que confiar no Senhor é permanecer na fé, na esperança em Cristo. E se nós permanecemos como a Bíblia nos ensina, nós estamos permanecendo confiante no Senhor. O problema é que muitos somente ouvem, e ouvir não é o suficiente para permanecer em Cristo. Muitos ouvem, mas o que falta é o principal, é praticar. Isso é confiar no Senhor. Isso é permanecer na esperança da salvação do Senhor. E assim, meu amigo, felizmente nós temos visto o mundo afundado no pecado, na idolatria, e a cada dia mais e mais crescendo a idolatria. Não tem como eu falar que essa nação está confiando no Senhor. Não está. As pessoas hoje elas estão confiando na força do seu braço. Muitos só confiam naquilo que vê. Muitos confiam na força do seu braço, outros confiam naquilo que se vê. E aquilo que se vê não é fé. Aquilo que se vê não tem como se esperar. Como relata na carta aos Romanos, a qual Paulo escreveu. Ora, aquilo que se vê não é fé, não é esperança, não tem como se esperar aquilo que se vê. Mas a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Então confiar em Deus é o mesmo que fé, meu amigo. A confiança e a fé, ela anda junto. Você não precisa ver para confiar. Você não precisa ouvir para confiar, para esperar. Você não precisa palpar para poder confiar. Confiar em Deus aqui é como Jesus falou: permanecer em Jerusalém até que do alto sejam revestidos. Isso nos tempos em que Jesus ele subiu para a glória do Pai. Então, meu amigo, só tem como permanecer esperando a Cristo se você estiver na confiança da palavra. Jesus está voltando. O tempo está se abreviando com cada palavra que se cumpre. O tempo está se abreviando mais. Pois já é a hora final. Já é o momento de se arrepender. Já é a hora chegada em que os verdadeiros adoradores, os que adoraram ao Pai em espírito e em verdade, vão subir para a glória de Deus Pai, junto com Jesus. Só que hoje nós estamos vendo adoradores, não de Jesus, nós estamos vendo adoradores e idólatras, falsos adoradores. Falsos adoradores, eles não dão adoração a Cristo. Os falsos adoradores, eles dão a reverência a um santo morto, a imagem de escultura. O Brasil hoje tem várias festas pagãs comemorativas em homenagem a santos, em homenagem a mortos. Aonde que está na Bíblia? Aonde que na Bíblia Jesus, ele fez festa para algum santo, para algum morto, para algum profeta? Porque os profetas eram muito, meu amado, eram muito respeitados. Os profetas não foram venerados. Jesus não mandou venerar nenhum morto, mas as pessoas hoje estão envolvidos em festas para mortos. Sabe o que é isso, meu amigo? Essas festas pagãs, e que por sinal o mês de junho para julho é o mês onde mais existem cultos aos demônios. Essas festas juninas são festas, cultos a demônios. Embora que com a cara
de algo bom, com cara de algo inofensivo. Mas o tal São João que está sendo cultuado nessa festa não é o João da Bíblia, não é o João Batista, mas é o Exu. É o Exu que está enganando a nação, está enganando o povo, como foi dito desde o tempo antigo. Meu povo perece por falta de conhecimento, meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. O povo está perecendo, o povo está caminhando na perdição por falta do conhecimento da palavra de Deus. A Bíblia fala que aqueles que confiam no Senhor, você precisa confiar somente em Cristo. Não é Jesus e a Maria, você não precisa confiar em morto, você precisa confiar em Cristo somente. Não é Jesus e os santos, não é Jesus e Santo Antônio, não é Jesus e São Pedro, não é Jesus e São João. Confia no Senhor. A Bíblia fala de Senhor. A Bíblia não faz menção de senhora nenhuma, porque nenhuma senhora ressuscitou dentre os mortos, porque nenhuma senhora foi coroada rainha no céu, porque nenhuma senhora subiu ao céu. Jesus falou: ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. Quem que é esse? O Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele foi o único que estava no céu e desceu e subiu novamente. Sim, antes que Abraão existisse, Jesus falou: eu sou. Mas aonde que estava a criatura? Como Deus falou para Jó: aonde que estava você, Jó? Quando eu criei os céus e a terra, quando eu criei os fundamentos, os firmamentos celestes, aonde que estava você? Aonde que estava Maria? Aonde estavam os santos mortos que você hoje idolatra, quando Jesus criou os céus e a terra? No livro de João, capítulo 1, a Bíblia diz que Jesus era o Verbo, no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus, e tudo quanto foi formado não se formaria sem ele, porque tudo quanto foi feito, os céus e a terra, se fez através dele também. Livro de João, capítulo 1, versículo 3. Mas aonde que estava a criatura? Onde que estavam os santos que você hoje idolatra? Então, infelizmente, meu amado, o povo está perecendo por falta de conhecimento, por estar fazendo culto a mortos. Toma cuidado, isso é feitiçaria. Cultuar o morto, fazer uma festa morto, é feitiçaria. Acender vela para o morto, porque ninguém subiu ao céu, nem Pedro, nem João, nem Maria, nem Antônio, nem Fátima, nem Aparecida, ninguém está no céu intercedendo por você, a não ser o Cristo, Jesus, a qual ressuscitou dentre os mortos. A Aparecida, ela não está intercedendo por você, a Maria não está intercedendo por você. Por isso confia no Senhor, porque aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que nunca se abala, mas permanece para sempre. Em Salmo vai dizer que aqueles que confiam nas imagens de esculturas ficarão confundidos. A Bíblia diz: elas têm olhos, mas não vê, tem mãos, mas apalpam ouvidos, mas não ouvem, e nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se como eles e semelhante a eles os que fazem e os que confiam neles. Esses são os que estão lá nessa festa, a Trindade, a festa do Divino Pai Eterno. Não é uma festa a Deus, mas é uma festa pagã, uma festa onde demônios estão festejando juntamente com os homens que perverteram a verdadeira fé, que deixaram a adoração a Cristo, que deixaram a adoração a Deus Pai para venerar e idolatrar a criatura. Jesus não mandou ninguém fazer sacrifício algum,
nem de joelho, nem caminhando a pé para a Trindade, nem fazendo qualquer outro tipo de sacrifício. Mas Jesus, ele diz: misericórdia eu quero e não sacrifício. Você sabia que a obediência e a misericórdia para com o próximo é muito mais valiosa? É muito mais valiosa do que qualquer sacrifício que você faz. Não adianta de nada, meu amigo, caminhar 20 quilômetros a pé, 25 que seja, 18, chegar lá e encher a cara, não adianta nada. Não adianta. Jesus falou que os bêbados não hão de herdar o reino de Deus. Não hão de herdar o reino de Deus. Os imorais, os adúlteros, os mentirosos, Jesus falou que não hão de herdar o reino de Deus. Então não adianta nada. O que Jesus quer é obediência. Sabe aquela palavra que você tem ouvido desde a sua meninice? Coloca ela em prática. Não adianta fazer missa, não adianta participar de culto, não adianta fazer sacrifício de joelho, esfolar o joelho e não parar de mentir. Não adianta. Será que porventura, há algum santo que possa salvar você? Só Jesus. E para salvar a tua alma, Jesus já pagou o preço. Agora, para que o sacrifício de Jesus não venha a ser invalidado na sua vida e na minha vida, nós temos que seguir a Cristo, seguir o testemunho de Cristo, seguindo a palavra do Deus vivo, do Deus eterno. Será que então o céu agora pode ser comprado? Porque quando o ser humano ele acha que suas obras, os seus sacrifícios podem agradar a Deus, ele está achando que assim ele está comprando a Deus. O sacrifício de Jesus é o sacrifício maior. O sacrifício que o homem faz pelo seu corpo, ele é inválido. Ele não serve para nada. Não serve porque já tem um sacrifício que já foi oferecido. E esse é o único sacrifício que Deus recebe. O sacrifício do seu Filho unigênito, aquele que foi morto pelos homens na cruz e ressuscitou dentre os mortos. É o único sacrifício aceito por Deus, é a palavra de Deus. Então, meu amado, vamos trocar a Bíblia pela religião? Você quer a religião? Então vamos começar a pegar a Bíblia e queimar ela, porque as pessoas amam a religião, mas a Bíblia não sabe de nada. As pessoas amam contender contra a palavra de Deus, para defender um barrabás da vida. Porque para você que não sabe, essa religião que faz essa festa pagã, onde as pessoas se embriagam, se prostituem, é uma religião que matou muitos cristãos. Está gravado, existe um documento. Você já deve ter ouvido falar da tal Inquisição. A Inquisição, onde falam que foi uma santa Inquisição, um santo sacrifício, onde cristãos foram mortos covardemente, muçulmanos, entre outros religiosos, foram mortos covardemente, de formas covardes. Foram cerrados ao meio, de cabeça para baixo, de formas terríveis. Foram dilacerados seus corpos. Isso está documentado. Foi a religião romana, a seita romana, católica, apostólica romana, sempre esteve envolvida em coisas sujas como essa, mas as pessoas defendem porque os seus pecados são defendidos. Você pode ser católico e ser mentiroso, você pode ser católico, ser adúltero, ser bêbado, você pode ter a sua religião e pecar à vontade, você não pode entrar no reino de Deus. Então, meu amigo, sai fora de qualquer coisa que Jesus não ensinou. Se Jesus ensinou, segue. Se Jesus não mandou fazer, não faça. Jesus falou: se alguém ensinar outro evangelho, além, diferente deste que já foi anunciado a vocês, sejam anátema, ou seja, sejam malditos. Qualquer outra palavra diferente dessa que está na Bíblia é o evangelho maldito. Eu não encontro na Bíblia. Os discípulos não estavam pagando promessa nenhuma. Os discípulos estavam seguindo com Jesus, pregando a palavra para a salvação daqueles que creem. Os discípulos não estavam acendendo vela para ninguém.
Os discípulos estavam pregando o evangelho, os apóstolos pregavam o evangelho do arrependimento, da salvação. O próprio João Batista foi morto, decapitado, por pregar contra o pecado do adultério. Ele deu nome, ele usou nomes, ele apontou, falou: Herodes, você está com a mulher do teu irmão. As pessoas hoje não suportam que os seus pecados sejam expostos, que seja denunciado os seus pecados. As pessoas querem um evangelho light, querem que o seu ego seja massageado, mas aqui não tem ninguém massageando o seu ego, porque não tem ninguém aqui cobrando para ganhar, para pregar o evangelho. Não tem ninguém ganhando salário aqui para poder pregar palavra de autoajuda. Mas eu fui comprado. Sim, eu sou vendido. Eu não fui vendido pelo sistema religioso. Fui comprado por um bom preço. O preço do sangue de Jesus me comprou, me tirando da droga, me tirando da vida errada que eu vivia. Era um bêbado, era um adúltero, um drogado, era um imoral, era um pervertido. Mas Jesus me transformou. Há 8 anos atrás, essa era a situação que eu vivia, meu irmão. Há 10 anos atrás, eu caminhava a pé para Trindade, pagando promessas, nem sabia de quê. Chegava lá, tomava todas, igual muitos estão fazendo. Tomava todas, ia praticar coisas ilícitas, erradas, mentindo de lá até chegar lá, do caminho todo. Será que esse sacrifício Deus recebe, meu amigo? Será que Deus recebe o sacrifício de pessoas com as mãos imundas, manchadas de pecado? Será que Deus recebe o sacrifício? Porventura a obediência não é melhor, não? Vamos lá, Bíblia Sagrada. É a Bíblia contra a tua religião, é a Bíblia contra a sua tradição. O que está certo? A palavra de Deus ou a sua tradição que você aprendeu dos homens? Eu prefiro ficar com a Bíblia. Eu prefiro a palavra de Deus. Agora, se você é louco de ir contra a palavra de Deus, é você e Deus. Eu defendo a Bíblia. Eu não defendo religião. Não defendo religião evangélica. Eu não defendo nenhuma religião. Eu defendo a palavra de Deus. Estou aqui como testemunha do verdadeiro evangelho e em testemunha contra o falso evangelho. Olha o que vai dizer o livro de Samuel, no capítulo de número 15, versículo 22. Tem porventura o Senhor tanto prazer em sacrifícios de holocaustos, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Isso é a antiga aliança. Na antiga aliança, para Deus já era muito mais valioso o obedecer do que o sacrificar. A obediência é mais valiosa do que os sacrifícios que o homem apresente diante de Deus. Então, se você quer agradar a Deus, meu irmão, se arrependa, sai da cachaça, sai da imoralidade sexual, deixa a ideologia de gênero, se arrepende da mentira, deixa a vida errada, a injustiça, se converte a Cristo, para de seguir os santos, troca o seu santo pelo verdadeiro santo, que é Jesus, troca as velas pela Bíblia Sagrada, troca o sacrifício do teu corpo pelo sacrifício de Cristo, troca os Exu pelo Jesus, que é a verdade, o caminho e a vida, troca o que é errado pelo que é certo, troca a mentira pela verdade, troca a injustiça pela justiça. Se você quer agradar a Deus, não é caminhando a pé para a Trindade, aquilo lá Deus não recebe. Vai continuar na mesma situação, Deus não vai receber, não vai adiantar nada. Não vai adiantar, Deus conhece o coração. Ele sabe que as pessoas, quando elas estão fazendo um sacrifício, Ele sabe se esse sacrifício, ele é agradável a Deus ou não. Se você tiver em dúvida, meu amigo, examine as Escrituras. Examinar as Escrituras, Jesus falou, pois elas testificam de mim. Então aqui no Salmo 125 diz para confiar no Senhor. Eu confio no Senhor, não confio em senhora, eu não confio em nenhum outro
a não ser Cristo, o Cristo da Bíblia. O Jesus da Bíblia não é um outro Jesus, porque hoje tem Jesus emadeirado, Jesus que parece uma imagem de escultura dentro de um caixão, que as igrejas católicas amam e acendem vela. Aquele lá não é meu Jesus. O meu Jesus, ele não está dentro de um caixão. O meu Jesus, ele não está no crucifixo. O meu Jesus, ele ressuscitou dentre os mortos e ele fez de mim a casa, a morada dele. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Então esse é o Jesus que eu confio. E ele mesmo falou, a misericórdia é melhor que o sacrifício. Então você vai esfolar o seu joelho à toa se você não se arrepender dos seus pecados. Vai calejar os seus pés, como eu calejei os meus pés, caminhando para a Trindade, à toa, se você não obedecer ao Evangelho de Cristo. Você vai caminhar a pé, peregrinando à toa, se você não obedecer a Cristo, não vai adiantar. As pessoas estão fazendo oferendas, não é para Cristo, as pessoas estão fazendo oferendas em nome de Aparecida, Divino Pai Eterno, é Maria, é Santo Fulano, Ciclano, é tanto santo. Mas a Bíblia só fala de um santo. A Bíblia sempre aponta o único santo, ao qual se chama Jesus. A Bíblia não aponta outro santo. A Bíblia não fala para você ser devoto de ninguém. Jesus falou, João 8,31, se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis os meus discípulos. E conhecereis a verdade vos libertará. Isso é a Bíblia. Então, se você permanecer na palavra, você é discípulo. Discípulo, ele segue a quem? A Cristo. Jesus, ele, todavia, deixou a sua palavra. Quem segue a palavra é discípulo de Cristo. Quem segue a palavra de Cristo é discípulo. E as ovelhas, elas ouvem a minha voz e elas me seguem. Jesus falou. A quem você está seguindo? É Jesus que você está seguindo? Ou qual que é o nome do santo? Você tem que seguir só Jesus, ele é o único caminho. Ele é o caminho. Aparecido não é o caminho, Maria não é o caminho, Divino Pai Eterno não é o caminho. O caminho é Cristo. Eu tenho que te falar a verdade, meu amigo. O Jesus, esse Jesus que está apresentando, esse Jesus, esse boneco de gesso, não é Jesus, é Tamuz. Aquele Divino Pai Eterno não é o Deus, Criador dos céus e da terra, porque a Bíblia diz que ninguém nunca pôde ver a Ele, ninguém nunca o viu. Ninguém viu Ele, aquele lá é o pai de Tamuz. E aquela Maria é Semiramis, ou seja, a mãe de Tamuz. Então, infelizmente, o povo está sendo enganado e está perecendo por falta de conhecimento. Jesus falou que em João 8,32... se você conhecer a verdade te liberta. A palavra te mostra qual é a verdade. A Bíblia é a verdade. Não tem religião nenhuma que Deus levantou, meu amigo. Religião é a grande Babilônia que é falada em Apocalipse. Só que existe uma que criou todas as outras. E uma originou todas as outras. Todas. Não tem uma religião a qual Jesus aponta, das quais existem hoje. O que existe é um caminho. Esse caminho é Cristo. E para seguir a Cristo, tem que ser ao pé da letra, como diz a Bíblia. Para seguir a Cristo é obediência ao Evangelho. Então, meu amado, arrependa-te enquanto há tempo. Arrependa-te enquanto ainda há tempo. Examine bem as Escrituras. Fica com a Bíblia. Fica com a Bíblia. A palavra de Deus é o suficiente. Jesus, ele é o bom pastor. O Espírito Santo de Deus, ele é o professor. Ele é o professor. Nenhuma escritura é de individual interpretação. Só consegue ler a Bíblia e entender quem tem o Espírito Santo de Deus. Só consegue ler a Bíblia e compreender essas palavras aqueles que têm o Espírito Santo. Pode ser mesmo. Aqueles que o Espírito Santo de Deus está dentro dele, é Ele que ensina. Mas as pessoas hoje acreditam fielmente na interpretação que é dada pelos homens e diz que eu não posso ler minha Bíblia e assim pregar para você, porque a interpretação tem que ser segundo a religião A.
tem que ser segundo a teologia, não. O Espírito Santo é o professor. Se você estiver seguindo a homens, meu amado, você vai cair no mesmo buraco que ele. Jesus falou que um cego não pode guiar outro cego. Muitos estão cegos de entendimento, são cegos guiando outros cegos. Por isso, busca nas Escrituras Sagradas, na Bíblia Sagrada, o caminho. Pede o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, para iluminar o seu entendimento, para que essas palavras venham ser compreendidas e assim você possa trilhar o caminho reto diante de Deus. Não caia nesses cultos a demônios. O que é culto? É apresentar o seu corpo para adoração. O culto, segundo vai falar em Romanos, o culto racional. O culto racional é aquilo que você faz com o seu corpo. Muitos estão fazendo cultos a demônios. Quando apresentam o seu corpo à perdição, ao pecado, estão oferecendo o seu corpo como instrumento de perdição, e isso é culto a demônios. Quando você está se embebedando, você está fazendo culto aos demônios. Quando você não está dando louvor a Deus, porque a boca, ela fala do que está cheio o coração. Se o coração está cheio de malícia, é isso que você vai cantar. Se o coração está cheio de perdição, é isso que você vai cantar. E é isso que muitos têm feito, oferecido culto a demônios. Mas a Bíblia fala, todo ser que respira, todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor. A quem você tem louvado? Então, quando você está cantando sertanejo, sofrência, qual que é a letra? A letra está dando glória a Deus? Quem que é? Está falando de quê? Porque Paulo, quando ele escreveu Romanos, ele escreveu um hino de adoração ao Senhor. E nesse hino de adoração ele mostra como que é o louvor a Deus. A Ele a glória, para todo sempre, amém. Porque dele, para Ele, são todas as coisas. Então, as letras que as pessoas hoje estão cantando não tem nada a ver com isso. É cachaça, é motel, é dinheiro, é isso, é aquilo. Só canta imoralidade, só canta o pecado. E o incrível é que é normal, tudo normal. Loucura hoje é só uma pessoa pregar a palavra, mas cantar, gritar gol, soltar foguete por aí, sair gritando igual louco, em cima de um carro, né, pelo time de futebol é normal. Uma pregação do Evangelho, meu irmão, a pregação do Evangelho, ela incomoda mesmo. É loucura para aqueles que perecem. Jesus falou, o Evangelho é o poder de Deus. É loucura, a mensagem da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós somos salvos. É o poder de Deus, é o poder de Deus. Romanos 1, versículo 16. Porque eu não me envergonho do Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus. Então a quem você tem apresentado seu corpo, esse culto, está sendo para quem? Quando você senta para se embriagar, o culto é aos demônios. As pessoas defendem o pecado. Eu estou aqui defendendo a palavra de Deus. Eu não defendo o diabo, não. Eu sou defensor do Evangelho de Cristo. Se a mentira vai levar para o inferno, então se arrependa. Se a embriaguez vai levar para o inferno, arrependa hoje. Adora a Cristo. Deixa de adorar a criatura, adora ao Criador. A criatura não é maior que o Criador. A criação que Deus fez, ela é minúscula perante a imagem de Deus. Deus não pode ser menor do que o que Ele criou. As pessoas hoje amam, veneram seus ídolos e a criação. Meu amado, o tempo está curto demais. Paulo ele escreve e diz, cada um deve examinar a si mesmo. Cada um tem que se examinar a si mesmo, pois o tempo está próximo demais. E muitos estão caminhando para o inferno, muitos estão caminhando para a perdição. O tempo é breve. Cada um tem que se examinar a si mesmo. As pessoas estão tão cegas hoje. Já passou uns 3 bocas sujas aqui me xingando. Eles devem achar que está cheio de Deus. Só que Jesus falou, examinar a si mesmo. Uma árvore boa você conhece pelos frutos. Não tem como uma árvore má, ela dá frutos bons. E não tem como uma árvore boa dar frutos maus.
Se a boca está suja, imagina o que está dentro do coração. Se os caminhos são de perdição, imagina por dentro, como é que está? Né? A roupa engana os olhos humanos, mas diante de Deus, Ele contempla todos, Ele contempla os bons, Ele contempla os maus. E a Bíblia diz que os olhos de Deus, eles estão sobre todos os cantos dessa terra, contemplando os bons e os maus. E na sua mão Ele tem uma balança. Ou seja, Ele está pronto para pesar a cada um, segundo as suas obras, se forem boas ou se forem más. Então deixa, meu amado, o pecado, se arrependa. Deixa a imoralidade, deixa a embriaguez, deixa a depravação, deixa o culto aos demônios que fazem toda semana com seus jogos de futebol. Por trás disso existem principados, potestades, ou melhor dizendo, demônios operando. Sim, meu amigo, se ninguém nunca pregou isso para você, escuta. A Bíblia diz que quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito de Deus. Eu não sei para que você tem ouvido. A Bíblia diz que quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito de Deus. Muitos preferem ouvir forró do que ouvir a palavra de Deus. Muitos preferem ouvir futebol, novela, do que palavra de Deus. Mas quando dá domingo, está todo mundo com a Biblinha debaixo do braço e vai para o culto. Mas largar o pecado nada. Largar o erro não larga. Largar de dar o calote, largar de ser mentiroso, ninguém larga. Né? Então não adianta nada, meu amigo. Porque Jesus falou que desde os tempos de João Batista, o reino dos céus é tomado à força. E os que muito se esforçam se apoderam dele. Aqueles que muito se esforçam herdam o reino dos céus. Mas esse esforço é em seguir a Cristo, é em seguir Jesus como Ele assim caminhou na terra. Porque Jesus cobrou santidade, Ele diz: sede santos como santo é o vosso Deus. Jesus não cobrou nada além do que seja possível o homem praticar. Jesus falou: os meus mandamentos não são pesados. Os mandamentos de Deus não são pesados. Se Jesus falou: sede santos, então seja santo. Seja santo em toda a sua maneira de viver, seja como Cristo. Engraçado, Jesus se assentava na mesa dos pecadores, Ele comia com os pecadores. Mas Ele adulterava com os adúlteros? Não. Ele se embriagava com os bêbados? Não. Ele cometia os mesmos pecados que o povo cometia? Não. As pessoas querem um Jesus hoje, um falso Jesus. Pregador, isso não é o Jesus que eu conheço não. Claro, você não lê Bíblia. Se você lesse Bíblia, você ia conhecer esse Jesus que eu estou pregando, porque esse é o Jesus da Bíblia. Mas o Jesus que é pregado hoje pelos falsos cristãos, pelos padres, pelos pastores corrompidos, é um Jesus paz e amor. Igual eu vi uma cantora falar hoje, ouvi outro dia: Jesus é só paz e amor. Não, meu amigo, esse não é o Jesus da Bíblia não. O Jesus da Bíblia, ele não é paz, amor não. A Bíblia fala muito bem sobre ele em Apocalipse. Sabia? A Bíblia diz que Jesus, ele tem olhos como chamas de fogo. Os seus pés são como latões reluzentes. Os seus cabelos são brancos. Na sua coxa direita está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sabe o que representa esses olhos como chamas de fogo? A ira. A ira do Cordeiro. Você já ouviu falar da ira do Cordeiro? Sim, é o Cristo que você fala que é só paz e amor. Ele ira todos os dias contra o pecado. Vai dizer na Bíblia que Deus se ira todos os dias. E que se o homem não se arrepender, ele afiará a tua espada e o teu arco já está aparelhado. Então se arrependa hoje, antes que tarde seja demais. Deixa o erro, deixa as imoralidades, deixa a perversão dos seus maus caminhos e apresenta um caminho reto diante de Deus. Mateus capítulo 3, Evangelho de Mateus, no capítulo 3 e versículo de número 2. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus.
É chegado o reino dos céus, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, endireitai os seus caminhos, preparai os caminhos para se encontrar com o Senhor. Se prepara para encontrar com Deus. Se prepara, meu amigo. Não tem sacrifício que agrada a Deus se o homem estiver no erro, meu amado, ele está caminhando para a perdição. Preparai para se encontrar com o Senhor. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Tira essa ilusão da sua mente. Tira isso da sua mente, que se agrada a Deus fazendo obras boas, caminhando a pé para a Trindade. Isso não agrada a Deus, não. Estão cheios de iniquidade, estão cheios de pecado nas costas, não se arrependam e acham que assim vão agradar a Deus. Não, a Bíblia diz que não. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Busca o Senhor enquanto se pode achar, invoca Ele enquanto Ele está perto. Irmãos, acabou a bateria da caixa. Vamos deixar, vou pregar um pouquinho mais ali na feira, né? Chegando lá, eu vou colocar para filmar aí pros irmãos, tá bom? Eu vou pôr a caixa para carregar na bateria do carro.